Se você não praticar com aquilo que está aí dentro de você, que você pode até considerar pouco, porque se aprendeu assim, a gente aprendeu que é pouco, esquece. Porque não vai ser o muito que vai te levar a praticar. Gente, hoje eu vou falar sobre 7 poderes universais. E o que eu quero dizer? Vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho. Quando eu falo de poderes universais, eu estou falando de algo, tá? Ou seja, de poderes, né? Que estão à nossa disposição e que eles são aplicáveis. Aliás, aplicá-los é a ideia aqui, né? Esses valores que eu vou trazer, né? Esses poderes universais, eles falam muito de algo que eu considero bem importante. Decidir e escolher são lugares diferentes. Vocês sabem qual que é a diferença entre decidir algo e escolher algo? Eu vou contextualizar aqui pra gente, tá? Quando a gente decide, a gente está num campo mental, né? Então, por exemplo, eu decidi, deixa eu ter uma ideia aqui, eu decidi que eu vou fazer uma viagem esse final de semana, né? Mas, na realidade, eu não me organizei para isso. Eu não fiz a ação. No fundo, eu decidi, mas eu não escolhi. Então, eu acabo não viajando porque eu não fiz a escolha integrada com a minha decisão. Então, quando eu decido algo, eu preciso também escolher. E escolher traz bônus e ônus. Decidir, muitas vezes a gente não consegue visualizar bônus e ônus. Qual que é o bônus e ônus de eu viajar? Né? Vamos colocar assim, o melhor dessa viagem, encontrar com os meus primos, ir para Socorro, ir para o interior, e né, encontrar com gente muito querida e o que acontece? Eu não vou estar aqui em casa, que é um lugar que eu adoro estar. Eu vou pegar uma estrada, eu vou ter que arrumar mala. Então, tudo é isso. Eu decido, mas eu tenho que escolher. Escolher é fazer a ação. Então, decidir está no campo mental, né? E escolher é essa ação, tá? Então, é legal a gente observar, né? E por que essa aula, que tá uma outra pergunta para vocês? Eu fiz essa chamada para mulheres que transformam mulheres. O que vocês acham? Por que eu fiz? Eu vou responder essa, porque vai ter muita pergunta para vocês daqui a pouco. O meu trabalho, ele é muito focado em mulheres, né? Em psicoterapeutas, empreendedoras, facilitadoras de ciclos femininos, mulheres que fazem trabalhos que ajudam seres humanos a se desenvolverem, a se conhecerem, a decidirem, a escolherem, né? A sonhar, né? A materializar. Então, tudo que eu trago aqui é aplicável, mas claro que tem um foco muito potente para as mulheres, porque é o meu público que eu mais atendo. Eu atendo casais, eu atendo homens também, e qualquer gênero, enfim, mas o meu público mais forte é o público das mulheres. Então, eu trago aqui o meu 50%, né? O meu melhor. O meu melhor, eu preparo esse tema, eu vou lá, olho qual que é a dor do meu público, qual que é a busca, o que está acontecendo. Então, eu pego um tema em que possa haver uma aplicabilidade, em que vocês possam aplicar aquilo no dia a dia e sentir uma real diferença. Isso eu posso fazer, mas eu não posso fazer o seu caminho. Eu posso te mostrar, posso te trazer um novo olhar, uma nova ferramenta para que você faça, então, o seu caminho. Né? Eu não posso fazer o caminho por você. Então, é aquela questão que a gente vai chegar aqui já e se aprofundar, porque isso tem a ver com esses poderes universais. Então, eu faço a minha parte. E quando você faz a sua parte, o que acontece? Você cresce, você se desenvolve e você consegue partilhar isso com outras pessoas. Né? Então, a gente não precisa salvar o mundo, nem dominar o mundo em 2022. A gente precisa fazer o quê? Amadurecer. Por quê? Por amor a quem a gente é, ao que a gente está fazendo aqui, né? Ao nosso papel. Para inspirar essa nossa live, eu quero contar uma história. Claro que eu vou contar ela de uma maneira mais
traduzida pela minha fala, por como eu conto mais em terapia, né? Mas diferente no clã das cicatrizes, que eu crio todo um cenário para contar, uso todos os instrumentos para contar, a clã das cicatrizes, para quem não conhece, é uma formação que está terminando agora, né? Uma turma linda, mas é inspirado no meu trabalho com mulheres, baseado na psicologia analítica e especialmente nos contos do Mulheres que Correm com os Lobos. Mas vamos lá, eu vou contar uma história para vocês. E quem é minha aluna aqui sabe que quando eu vou contar uma história, eu sempre começo com uma musiquinha. É assim, ó. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. 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 Diz a lenda que existe uma velha que vive num lugar que todas sabem, mas que poucas já viram. Ela é conhecida por muitos nomes. Ela é chamada de La Loba, ela é a velha bruxa, a velha sábia, aquela que sabe, a catadora de ossos. Mas por incrível que pareça, e com tantos nomes, um único trabalho da La Loba está em recolher o quê? Em recolher ossos. Em recolher ossos. Ela parece recolher e conservar especialmente aquilo que corre o risco de se perder para o mundo. A La Loba, ela se arrasta à procura de ossos de lobos. E quando ela encontra, quando a bela escultura branca está disposta à sua frente, a La Loba, então, ela se senta junto ao fogo e ela pensa na canção que ela vai cantar. Coração, coração, coração. Quando ela se decide, a La Loba, ela se aproxima então da criatura lobo que ali está, daqueles ossos todos, e ela então canta. E aí, carne, pele, osso, carne vão se formando. A La Loba canta e o lobo começa a se formar. A La Loba canta mais e mais e mais. E a criatura loba começa então a respirar. E a La Loba canta com tanta intensidade que o chão do deserto começa a estremecer. E a criatura lobo, então, ela abre os olhos, ela dá um salto e ela sai correndo. Diz a lenda também que, em um certo ponto da caminhada, a criatura lobo se transforma numa mulher. Uma mulher que ri e que corre em direção ao horizonte. E é por isso que dizem que se um dia você estiver perdida ao pôr do sol, no deserto, sem dúvida alguma, você tem muita sorte, porque a La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, e algo que é da alma. Mas essa é uma outra história. Gostaram da história? Já conheciam? Então, se você é uma mulher, né, que transforma mulheres, que inspira mulheres, nessa aula, porque são aulas, né, nessa jornada, você é essa pessoa de sorte, porque hoje é mais uma oportunidade de você se conectar com essa força indestrutível da mulher selvagem, né, com esse arquétipo, com essa velha sábia, né, a La Loba, porque ela tá aqui dentro de todas nós, tá? Eu não vou me aprofundar na história hoje, tá? Mas eu vou trazer ela para contextualizar esses poderes universais em alguns momentos, tá bom?
Então, quem é, né, essa velha sábia? Quando a gente fala de aprender e a aplicabilidade desses 7 poderes universais da sagrada sabedoria ancestral para mulheres que transformam mulheres, né? A gente já vai entrar no primeiro poder universal. O primeiro poder universal, que é encontrar a velha sábia, que é essa força indestrutível que nos habita, que não está fora de nós. É encontrar, é se reconectar. Se a gente for falar de ciclicidade, né, de ciclo lunar, quando a gente chega, né, na fase ou na lua externa, na nova, que é quando eu começo a contar o meu mês, né? Não vou entrar em detalhes, tá? Já fiz live sobre isso, mas eu tiro dúvidas se vocês quiserem. Eu tô conectada com esse poder dessa velha, que é a bruxa, né? É aquela que sabe dentro de nós. Então, nós, por sermos mulheres, por termos esse corpo que nos conecta, independente de nós termos um útero ou não, a gente tem esse poder universal dessa sabedoria indestrutível aqui dentro da gente. Esse poder feminino, essa sabedoria instintiva que sabe exatamente o quê? Quais são os ossos que a gente precisa recolher? Né? Quais são os talentos que a gente deixou de aplicar no mundo, né? Quais são os sonhos da nossa menina interior que só a velha pode acolher, né? Só a mulher adulta pode colher, né? Que a gente deixou enterrado no deserto, né? Para que a gente possa colocar isso tudo no nosso trabalho, né? Para que a gente possa colocar isso tudo no mundo, para a gente poder empreender com sucesso, para que a gente possa ser reconhecida pelo nosso trabalho que é sagrado, né? Esse encontro, ele é inevitável, porque essa velha, ela está à nossa disposição, mas estar à nossa disposição não significa que nós estamos acessando, nos conectando com esse arquétipo. Porque esse arquétipo, né, quando eu falo de 7 poderes universais da sagrada sabedoria ancestral, eu falo de você acessar esse poder para encontrar a tua canção, para transformar a si mesma e então transformar essas mulheres. E quando eu falo desses poderes universais, dessa sagrada sabedoria ancestral, é importante a gente aprender a trabalhar com o tempo. Com o tempo. A maioria das pessoas tem o tempo como inimigo. Ah, eu não vou conseguir realizar isso, Soraya, porque eu tô muito velha. Velha? Como assim, gente? Ah, não vai dar tempo, eu quero muito, mas tem tantas pessoas que já estão fazendo tudo isso aqui na internet. Eu comecei agora, eu comecei a atender como psicoterapeuta agora, né? Poxa vida, né? Não vai dar tempo. A gente está falando dos nossos medos, das nossas crenças. Então, o que, que a gente precisa começar a fazer? E a velha, esse arquétipo que nos ensina, é no nosso dia a dia, fazer um pouco a cada dia para encontrar ou se encontrar com tudo isso que a gente deseja. Usar esse poder da velha para ter mais gentileza. Gentileza com a gente. A gente quer tudo para ontem e não funciona assim. Às vezes a gente vai lá na página de alguém que tem 1.000 pessoas, 2.000, a gente já teve isso numa live, 3.000 pessoas numa live. Ok, muito legal, que vendem, mas e a história daquela pessoa? Vocês sabem a minha história? E quando eu comecei no online, como é que foi? Já tinha uma história, foi super difícil, foi desafiador, não foi tão simples assim, né? Eu tive vários medos que me impediram muito tempo de colocar o meu trabalho no online. E aqui a gente já entra no segundo poder universal. Se você observar esses poderes e praticar na tua vida, eu te garanto que se a gente se encontrar daqui 28 dias, você vai me dizer que você está diferente. Porque o que eu trago aqui é aplicável. E são coisas que eu trabalho comigo, eu trabalho nas minhas mentorias, eu trabalho nas minhas sessões de psicoterapia. Então, assim, eu estou sempre olhando para tudo isso. Não é daqui para fora. E tem resultado. E daqui a gente entra no segundo poder universal. Autoconhecimento é igual... Anota aí, gente. Autoconhecimento só funciona se você transformar
informação em sabedoria. Porque quem se conhece e pratica se liberta. Para transformar mulheres, é preciso olhar para dentro. Isso eu já falo, mas eu vou acrescentar aqui alguma coisa. Viver de uma maneira autêntica, viver de uma maneira extraordinária, fora dessas sentenças que determinaram para nós. É viver da tua forma. Eu aqui estou falando para você sair da caixinha, sair do ordinário. Muitas mulheres que me buscam, né, parecem que precisam estar olhando para as milhares de caixinhas que elas criaram. Vocês conseguem entender o que é isso? É olhar para a vida como se aqui dentro tivessem departamentos separados ou caixas separadas. Então, como se cada parte da tua vida fosse uma seção desconectada do todo. Como se a caixinha do profissional não se conecta com a caixinha da maternidade, que por sua vez não se conecta com a caixinha da finança, né? Tipo, como se a vida fosse uma loja de departamentos. Gente, a gente não é Marisa. É de mulher para mulher, mas não é Marisa. E não é assim. Nossa vida é um todo, ela é integrada, né? Se uma área não tá bem, o restante também não tá. E o nosso corpo vai falar, né? Todas essas caixinhas, para quê, né? Tanta caixinha, a gente tem que saber olhar para os nossos aspectos emocional e tudo mais, olhar para a nossa vida como um todo, é olhar para tudo, mas não fragmentar, é unir. Então, se reconectar, para fazer isso, você tem que se reconectar com quem? Com a tua menina interior, né? Eu fiz várias lives sobre isso, ver se ela tá ferida, observar as tuas crenças de desamparo, de desvalor, de desamor. Na sua menina, você acaba começando a ter clareza, olhando para tudo isso, né? E essa mulher que tá compartimentada, ela precisa se integrar com a sua história, com o seu poder feminino e com a sua capacidade criativa do quê? De realização. Então, é muito legal você olhar para tudo isso, para sua capacidade criativa desse lugar e fazer algo que realmente tem a ver com você, sem carga, sem peso. Eu sei que a gente quer e merece ter muitas coisas na vida, mas se a gente não está alinhado aqui dentro, a gente recebe e não sabe o que fazer com aquilo. E aí você faz o quê? Joga fora. São os ossos, os esqueletos jogados no fundo do mar, né? A gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente faz aquele milhão de cursos e não sabe o que fazer, né? Você não precisa dominar, você não precisa salvar o mundo, você precisa se conhecer. Por quê? Porque quem se conhece, desperta. Você precisa se conhecer e desfrutar de quem você é, né? E ter resultado de prosperidade, né? Quem foi que demonizou a riqueza? Foi a mesma pessoa que demonizou a mulher. Pode ter certeza que se você buscar isso, você vai encontrar. Mas agora já foi. A gente tem que mudar isso tudo, né? Você quer ter sucesso na tua vida? Tem que ter sucesso do teu modo de ser. Uma dica super importante, tá? Quando a gente fala de autoconhecimento, é igual a prática. Escuta, aprende e pratica. Então, se você está aqui nessa aula e esse conteúdo faz sentido para você, ok, mas como aplicar isso na tua vida? Porque só aplicando que isso se torna uma sabedoria. E isso se aplica a tudo nessa vida. E aqui a gente, né, fala mais desse poder universal, né? Que é o quê? Se você não consegue praticar a porra toda, não existe curso, não existe psicoterapeuta, não existe mentora que vai te ajudar, porque autoconhecimento é prática. Amém, aleluia, axé. Então, tudo é informação, né? E pegar informação, pegar conteúdo e transformar isso em sabedoria e poder partilhar com o mundo. Isso é uma sabedoria muito ancestral. Se os homens não tivessem contado histórias, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui hoje. Então, o mais importante é que todos nós, ai, adoro, temos esse poder. O tempo todo isso está disponível para gente, de graça. Você sabe como que é, né, gente?
tudo é informação. Um bate-papo com uma amiga, por exemplo, eu tenho ido muito para Socorro. E eu tenho, assim, a minha mãe, né, de lá, e eu tenho primos, né, e tá sendo muito delicioso ir para lá todo final de semana e conversar com a minha prima, que é uma super profissional, né, tem uma formação acadêmica incrível, tem uma formação também em várias técnicas, terapia neural, apometria, registro acástico, é uma baita, né, homeopatia, uma baita de uma terapeuta, a gente conversa, e tudo que é informação que eu vivo lá, não é que eu fico anotando tudo, gente, não é isso, mas eu trago, porque é gratuito, porque tá ali, esse bate-papo, eles trazem esse insight, né? Às vezes você faz terapia há 10 anos, aí você começa a bater papo com alguém, aí você começa a entender o processo terapêutico. Então, esse poder é um poder universal, que é transformar informação em sabedoria. Por que às vezes a gente encontra uma pessoa que você, né, tá lá na roça e você vai lá bater papo com aquela pessoa que tá lá, né, cultivando, e você pega tanta sabedoria dessa pessoa porque ela pratica aquilo que ela escuta, porque ela pratica, porque ela se permite, né? E é incrível, né? Fica tudo no cabeção. Como a gente tem dificuldade de praticar aquilo que é bom para nós. Né? Isso acontece muito porque eu sei por quê. Porque eu já passei por isso, porque eu recebo mulheres todos os dias para processos de psicoterapia, para supervisão, alunas no meu curso que falam, Soraya, eu vi o teu curso inteiro, amei, mas eu não sei como praticar. Como? Começando. A gente vai ser julgada, a gente vai, quer dizer, vamos lá, eu quero realizar um sonho, eu quero ter um curso, né? Eu decidi ter um curso. Mas aí eu escolho ter o curso, porque para ter o curso eu tenho que estar pronta para fazer talvez um lançamento que zere, que não tenha compra nenhuma. E qual que é o problema? Se não tiver compra nenhuma, você vai ficar frustrada? Marca uma sessão de terapia, porque quem está frustrada é a tua menina, porque o adulto não fica, porque o adulto está tentando. A mulher adulta, ela tá, é tentativa, acerto e erro, vai acontecer. A gente pode chorar um dia inteiro, eu sou dramática, eu choro. Ai, o que será que eu fiz, né? O que aconteceu? Eu vou lá observar. Mas assim, eu decido, mas eu não escolho. Então aí você fica o quê? A gente vai chegar nos outros poderes, né? Lembra que você só é uma referência quando você assume a tua autenticidade, a tua unicidade. Para de ficar, você não é Marisa, né? Ficar essa mulher cheia de compartimento aí dentro, quando você acolhe o teu jeito de fazer as coisas, quando você faz mesmo e erra, sabe? Foca na jornada, né? A prosperidade, a riqueza, é resultado, vai vir, né? Mulheres que admiram outras mulheres exatamente nesse lugar, e quanto mais verdadeira você é, mais referência você se torna, né? Mulheres sentem a verdade, a gente é intuitiva, né? Então, se você tivesse agora com um espelho aí na tua frente, de si mesma, quais os pensamentos e quais as sensações que transbordam em você quando eu falo sobre você ser uma referência? Como que você se sente, né? Quando você olha e fala, eu sou uma referência. Você se sente bem, né? Você tem permissão para ser feliz. Você tem permissão, né, para realizar. Você tem permissão para ser rica, para ser bonita, para ser leve, para ser jovem. Você tem permissão também para errar. Gente, escreve aí no chat. Eu tenho permissão para errar. Portanto, autoconhecimento é igual à prática. E mesmo que eu, muitas vezes, zere em algumas coisas, eu vou estar tendo uma vida extraordinária. Então, é isso, gente. Coloca aí. Eu posso, eu mereço. Gente, eu já fui super perfeccionista. Super. Se eu não tinha o nome de um evento, eu não lançava o evento. Ai, que chata, né? Chata, assim, era o que eu tinha naquele momento. Por medo do quê? Por medo de não ser bom, por medo de não dar certo. Quais são as crenças? Eu tenho permissão de errar. Eu tenho permissão de errar. Eu tenho permissão para errar. Porque quando a gente tem medo de errar, a gente procrastina, a gente paralisa, a gente congela, né? E aí a gente não está fazendo, a gente está fazendo 1000 cursos,
né? Tipo, a gente comprou o curso de todas as pessoas, a gente não pratica nenhum. Começa a praticar, assiste uma aula, vai lá e pratica alguma coisa. Assiste uma outra aula, vai lá e... Mesmo que não dê, não é para vender curso, não fique esperando. E se o mundo acabar, gente? A gente vai morrer um dia, mas todos os outros dias a gente está viva. Então, autoconhecimento é isso, é você cuidar de si mesmo, né? Então, eu fico olhando, né? Todos os dias eu sinto e penso sobre mim, né? E eu me acolho, cessando as pequenas críticas disfarçadas de, eu posso melhorar nisso, quando eu vou postar alguma coisa no Instagram. Mas, da mesma forma que eu tenho acessado o julgamento sobre outras mulheres, reconhecendo que cada célula é única, né? Nesse organismo, eu aprendi a acolher, porque não é mimimi o que você sente. É muito cobrado da mulher. Então, autoconhecimento é isso, é cuidar de si mesma sem atropelar o seu amadurecer, né? Mas praticando, né? Buscando ajuda quando necessário e fazendo o seu melhor em presença sempre que você puder, né? Sem ultrapassar o seu limite e sem esconder as suas necessidades. E aqui a gente já chega no terceiro poder universal, tá? Qual que é o terceiro poder universal? Né? É a responsabilidade como um poder. Para você ser protagonista da sua própria vida, você tem que ressignificar a responsabilidade como um poder. Se você não praticar com aquilo que está aí dentro de você, que você pode até considerar pouco, porque se aprendeu assim, a gente aprendeu que é pouco, esquece, porque não vai ser o muito que vai te levar a praticar. Então, a gente vai, além de ter permissão para errar, a gente vai praticar com aquilo que a gente tem para hoje. Eu fui uma pessoa que muitas vezes falava assim: enquanto eu não tiver a câmera, eu não posso gravar o curso. Enquanto eu não tiver um estúdio, eu não posso gravar o curso. No fundo, qual que era a crença? Medo de ser rejeitada, medo de não ser boa o suficiente, medo do sucesso, porque quando você, né, abre o teu, né, aquele mundinho, a Ciranga da Lua era um lugar que, quem não conhece, eu tive um espaço físico 14 anos, que frequentava muita gente, mas era muita gente que eu conhecia. Eram, né, milhares de mulheres que passaram lá que eu conheci, que iam toda semana, quando não iam toda semana, iam uma vez por ano, num ritual. Então era muito fácil, né? O desafio era menor, não que era fácil, mas que quando eu entrei para o online foi muito desafiador, né? Então, eu tenho que olhar para tudo isso e ver que eu consegui, com o pouco que eu tenho do online, né, fazer aí, ganhar esses prêmios aí. Já postei essa semana agradecendo a todos vocês de ter ganho, não é o prêmio de quantos milhões eu vendi, mas o prêmio de ter conseguido lidar com toda essa frustração e esse medo de vir aqui. Né? Eu não venho de uma família que me apoiou, mas todas nós vamos ter problema, todas nós. Então, é importante a gente ressignificar a palavra responsabilidade. Mesmo porque, quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de adultecer. Será que a gente realmente adulteceu? Né? Eu fiz uma live sobre isso. Quem que está regendo a nossa vida é o adulto ou é a criança? Todas nós temos uma criança ferida aqui dentro, uma menina ferida, né? Mas a gente fica o tempo todo terceirizando, culpando a nossa mãe, culpando o nosso pai. Não que eles não tenham uma culpa, tá? Tô brincando aqui agora, tá bom? Culpando o nosso vizinho, né? Culpando a nossa amiga. Eu não tô diminuindo a nossa jornada, a minha, mas eu tô dando de volta, né? Assim como eu peguei de volta para mim a responsabilidade pela minha própria vida, né? Eu vejo uma beleza imensa no poder da gente ser responsável pela nossa própria vida. Mas dá trabalho. E se você não se torna uma pessoa responsável, o que você faz? O tempo todo você encontra algo para justificar o que você não está vivendo. Porque é preciso transformar dentro, colocar o autoconhecimento em prática, né? E aí
Para isso, você tem que encontrar primeiro essa velha sábia, porque ela vem te acolhendo, ela vem te nutrindo, colocar tudo que você aprende em prática, para então você olhar para a responsabilidade como um poder, né? Para que você possa, então, ser protagonista da tua própria vida, né? As pessoas que são responsáveis, elas desbravam esse mundo, né? E que mundo é esse? O nosso mundo interno. A gente assumir a responsabilidade de fazer aquilo que a gente precisa fazer, porque o adulto faz o que precisa ser feito. E quando isso te incomoda, essa responsabilidade, pergunta: quem é que está falando dentro de você? Quem é que está falando? Né? De repente você procrastinou para lançar um curso e aí você diz que foi a câmera, que você não tinha a câmera, que você não tinha o tema, que você não tinha bababá. Quem que está falando dentro de você? Você precisa pagar as contas, né? Você precisa prosperar, você quer que o teu trabalho cresça, você decidiu ser uma mulher de sucesso, uma empreendedora de sucesso, mas você escolheu o quê? Não olhar para a tua menina ferida, não acolher. Porque quem fala isso é o adulto. Não estou dizendo que tem coisas que não são necessárias ter, mas tem muitas coisas que a gente cria como desculpa. Eu já contei várias vezes aqui, várias vezes, né? Então, a responsabilidade, esse poder da responsabilidade é muito forte, né? Olhar o poder como responsabilidade é um poder universal que faz parte dessa sagrada sabedoria ancestral. Faz sentido para você ou não? Eu não posso exigir responsabilidade, por exemplo, de uma criança de 5 anos. Mas eu posso e tenho que ter responsabilidade. Então anotem aí, sabe? Terceiro poder universal que eu tenho, que está à minha disposição. Responsabilidade como poder. Para que eu seja protagonista da minha vida, eu tenho que ter responsabilidade. Responsabilidade pelo quê? Por encontrar a minha velha sábia, esse arquétipo dentro de mim, que decide, que escolhe, que toma posse, que vai recolher os ossos. Responsabilidade para que eu pegue tudo que eu estou aprendendo, né? E aquilo que fizer sentido para mim, eu possa praticar, né? Então, quanto mais responsável eu sou comigo, com o meu processo de individuação, né, de individualidade, com o meu autoconhecimento, né, de alguma maneira, essa sabedoria se transformando em prática, menos culpa eu vou terceirizar. Então, eu passo, então, a entender aquilo que é minha responsabilidade, né? Então, eu, por exemplo, eu quero ter horário para mim, eu quero fazer meus cursos, eu quero ter uma vida cada vez mais, né? Eu tenho já muita prosperidade, então eu tenho que ter responsabilidade por tudo isso que eu quero, né? Tudo isso, todo esse desejo do meu coração, ele é um desejo, portanto, ele é minha responsabilidade. Aquilo que eu sonho é minha responsabilidade, tá? É minha responsabilidade. Eu não posso colocar na mão do outro meu desejo. Eu posso até compartilhar, mas eu não posso cobrar do outro. Não é poderoso, gente? Saber que a vida que você tem foi você que escolheu, que você pode escolher a vida que você quiser, e para isso é só você decidir, escolher, colocar em ação, tá? Mas eu vou fazer uma aula sobre crenças depois. Aí, gente, fez sentido para vocês, não fez? Tenho certeza que fez. A gente chega no quarto poder universal, que todas nós carregamos, que é a verdade, que é a honestidade, que é a sinceridade. Então, o quarto poder, então eu vou lá, encontro com a velha sábia, vou ter que olhar para, né? Tem essa velha sábia aqui dentro, né? Eu transformo esse autoconhecimento que eu estou descobrindo com essa velha sábia em prática, eu me responsabilizo, né? Eu, né, tomo posse. E ó, gente, que legal, né? Lembrando que a gente está falando de poderes universais que já existem, que estão à disposição. Ser honesto, ser verdadeiro é algo natural do ser humano. Lembrando algo importante aqui, tá? É natural, tá? A gente ser honesto com a gente mesma. Não estou falando de você falar ou não a verdade para as pessoas fora. Você é honesta com você? Você faz o teu planejamento de uma maneira honesta?
Você escolhe aquilo que você quer de maneira honesta? Você é responsável pelos teus sonhos? E aqui a gente já vai costurando esses poderes universais. Então, eu vou repetir a pergunta. Você é honesta com você? Né? Você faz o teu planejamento de uma maneira honesta? Você escolhe aquilo que você quer de maneira honesta? Você é responsável pelo seu sonho? A questão aqui é com você. Quando você idealiza aquela vida, né, linda para você e não é honesta e responsável e não se sente merecedora, porque você não está sendo, né, de repente impecável com a tua palavra, que é um dos valores, né, xamânicos dos 4 compromissos, né? Aqui a gente não está falando dos 4 compromissos, mas a gente está trazendo essa impecabilidade da palavra. É você ser honesta com o que você pensa, você ser honesta com o que você sente e com o que você faz. Então, eu penso, eu sinto e eu faço. Tem sinceridade nisso tudo, né? Tá congruente, né? E eu não tô falando de ser sincero com o outro, eu tô falando com você, porque se você não é honesta, se você não pratica as coisas que você aprende, como é que você vai realizar esse montão de sonhos que você tem? Então, aqui é a aplicabilidade, né? Lembrando que tudo que está aqui dentro reflete lá fora. Portanto, se eu sou honesta comigo, eu vou ser honesta com o mundo também, né? E dentro dessa honestidade, né? Se eu sou honesta comigo, verdadeira, eu vou ser leve, porque eu também vou entender momentos em que eu vou precisar parar, né? Verdade, honestidade também é um grande poder. É olhar para a nossa realidade para mudar qualquer coisa que a gente deseja, né? E para mudar qualquer coisa que a gente deseja, a gente precisa olhar de verdade, com o coração aberto. E lembrando que quando a gente fala de abre a mão, deixa aí, a gente tem uma fala muito de escassez, e não é verdade. Quando você abre mão de algo, você está também abrindo a mão para receber algo, né? Então não é escassez, ressignifica esse lugar, né? É olhar para a tua vida hoje, nesse momento, perceber o que você pode, o que você não pode, e se responsabilizar, fazer 1% por dia, né? O que tem aí, né? O que você tem aí, o que você tem que conquistar? O que eu posso hoje? Ser honesta com a tua realidade. Por exemplo, eu muitas vezes, quando eu tinha o Jonas pequeno, meu filho pequeno, e na realidade eu trabalhei em banco, não sei se vocês sabem, para pagar minha faculdade, né? Já contei essa história aqui. E assim, eu era louca para comprar 1000 coisas, 1000 perfumes, mas assim, eu morava num apartamento quando eu me separei, que eu tinha que pagar a prestação do apartamento, né? Eu financiei um apartamento, mas eu tinha que pagar a prestação. Então, eu queria mais, entendeu? E eu me sentia merecedora, mas eu tinha que ser honesta. Não significa que eu não ia ter, sendo que eu sempre tive. É olhar para a minha realidade e não ficar triste com o que você tem, mas acreditar e ser responsável. Eu vou fazer a mudança. Se eu quero, eu vou fazer a mudança. Tá? Porque quando a gente fica, não estou falando que não é difícil, mas quando a gente fica responsabilizando o outro, culpabilizando o outro, responsabilizando, né? Ok, mas eu consigo, eu posso. Então, eu sei que eu vou me comprometer. Então, eu não podia, às vezes, fazer uma viagem. Algumas pessoas podiam ir, porque eu era uma mulher que escolhi me separar, tinha um filho pequeno, né? Tinha uma prestação para pagar, não ganhava muito bem. Mas aquilo não era um problema, não era sofrido, não era um lugar de coitada. Eu batalhei para conseguir o que eu queria. Eu batalhei e falei, não, eu quero as coisas numa leveza. Nem sempre foi tão leve assim, né? Então, essa velha sábia, né, que fala pra gente, faça, pratica, muda, né? Se comprometa, né? Então, a gente chega aí no quê? No quinto poder universal. E esse quinto poder universal, antes de vocês falarem qualquer coisa, eu quero que vocês escutem algo muito importante, tá? Porque a gente tem um hábito de olhar sempre para o copo vazio, né? Tipo assim, eu tenho um copo cheio que sou eu tô viva, eu tô aqui, a minha vida, né, é desafiadora, mas eu tô aqui, mas a gente, o que eu não tenho? Eu não tenho hoje. Eu vou ter. Eu vou ter porque eu mereço. Mas o que eu quero ter? E eu vou ser responsável por ter isso? Né? Então, o quinto poder universal, anota aí, qual que é o quinto poder universal? É honrar a ancestralidade sagrada.
O quinto poder. Então, a gente começou lá, encontrando com a velha sábia, como um arquétipo, um poder de ir, né, no grande deserto, no cemitério dos ossos, onde está lá todos os nossos ossos, todos os nossos sonhos, as nossas partes machucadas, as nossas crenças, resgatar isso tudo, encontrar uma canção, a nossa potência criativa, isso é autoconhecimento, que é o segundo poder, mas começar a praticar esse autoconhecimento, né? Ah, eu compro 800 cursos e não pratico um. Gente, manda para mim que eu vou assistir, porque eu pratico todos os cursos que eu compro. Eu tenho vários cursos que eu não assisti, porque o ano passado foi um ano mais difícil, mais desafiador para mim. Mas eu já estou retomando. Eu já tenho 2 horas aí por semana só para assistir os cursos que eu comprei, porque é importante para mim, porque eu me atualizo também. Senão a gente vai ficando obsoleto. Eu tenho muitas coisas importantes, mas eu preciso trazer um novo, né? Honrar e respeitar todo mundo que veio antes de você. E honrar dentro do xamanismo. Vocês podem ver que eu uso muito essa palavra. Eu honro você. Honrar no xamanismo é conceder respeito 2 vezes. E eu não estou falando aqui de amar. A gente não precisa justificar nada. Mas eu estou concedendo aos meus antepassados humanidade. Quando você honra a sua ancestralidade, reconhecendo a humanidade, né, que o ser humano é um aprendiz, que ele falha, que ele acerta, que ele é frágil. Se eu consigo ver isso em todos os meus ancestrais, é mais fácil me ver assim, porque aí eu paro de idealizar uma perfeição que não existe. Uma perfeição que não existe. E eu sou consteladora, vamos lembrar disso. Nem sempre dá. Tem algumas pessoas que dizem que para você realizar a tua relação, fazer o seu trabalho, receber muito bem pelo seu trabalho, você precisa. As pessoas usam essa fala: amar a sua mãe. Isso não é uma verdade. Você pode amar a sua mãe se você quiser, ou se você não quiser. Tem situações que a gente às vezes não consegue trazer esse amor incondicional, né? Não é uma obrigatoriedade. Tua vida não vai andar se você não amar, mas honrar, sim. Honrar quem veio antes. Quando você reconhece essa tua ancestralidade, tá? Quando você consegue ver essa fragilidade, é mais fácil você se ver assim. Então, ser um ser humano é sentir, pensar e agir. E assim como nós não somos congruentes, muitas vezes a gente entra em conflito nesse sentir, pensar e agir, os nossos ancestrais também foram. Muito, né? Você acha que só com a gente? Então, a gente tem muita referência, muitas vezes, de ancestralidade de um outro lugar, de que você tem obrigatoriedade de amar os seus ancestrais, né? Vamos lembrar o seguinte: nós somos pioneiras. Tem muitas mulheres que eu atendo que é a primeira mulher daquela família inteira que fez faculdade. É a primeira mulher que colocou um curso online. É a primeira mulher que trabalhou fora. A minha mãe fez universidade, porque a minha avó, que era analfabeta, exigiu, né, isso do meu avô, né, que era muito mais velho que ela. Então a minha mãe fez universidade, mas ela não teve tantas oportunidades como eu tenho. E nós então somos pioneiras. A gente tem muita possibilidade com a internet, né? Os nossos ancestrais não tiveram, eles não tiveram. Mas em que eu quero ser pioneira? Né? Em que eu quero ser pioneira? Eu, por exemplo, quero ser cada vez mais pioneira nesse trabalho que transforma mulheres, nesse trabalho que engrandece, que torna as mulheres protagonistas da sua própria vida e que elas se sentem capazes de se realizar, né, em todos os aspectos da sua vida. Você tem permissão quando você honra, permissão de ser feliz, permissão de ser rica, permissão de ser abundante. Escreve aí, eu tenho permissão de ser rica. Te incomoda falar isso? Rica e abundante, né? Porque ela já fala ser rica e não ter nada, não ter prosperidade. Eu tenho permissão de ser rica.
Eu tenho permissão de ser próspera. Eu tenho permissão de errar. Eu tenho permissão. Quando eu honro e agradeço, imagina que atrás de você vem todo aquele monte de ancestrais. Agradece, honra, sabe? Fala obrigada por vocês terem sido pioneiros em tantas coisas e me colocarem aqui hoje no mundo, né? Eu estou aqui porque eles existiram antes de mim, né? Então, é esse lugar, né, de pioneirismo, né, de permissão. E aí a gente vai chegando no sexto poder. Qual que é o sexto poder universal? Um poder que todas nós mulheres temos. Tá aqui, é gratuito. E se não tá aqui, tá lá fora, na natureza. É a nossa ciclicidade, é a nossa naturalidade, a nossa conexão com a natureza, que fala dos nossos ciclos, da vida, morte e renascimento, de nascer, crescer, adultecer e envelhecer, né? Quando a gente honra os nossos ciclos, quando a gente conhece o nosso corpo, as nossas fases, como a natureza, essa ciclicidade nos conecta com esse poder universal da naturalidade, de entender que as coisas têm um tempo, de entender um pouco mais que sim, eu quero, né? Eu mereço, eu tenho permissão, mas que tudo é uma construção. Tudo exige o quê? Para eu realizar o meu sonho, eu escolho o meu sonho, eu decido, mas eu tenho que, então, escolher, realizar e ter responsabilidade. Então, quando a gente honra, né, nós mulheres, a gente não produz como os homens, né? Então, nós não somos lineares, né? Então é preciso se observar, é preciso resgatar os nossos sonhos, né? A gente tem tempo para planejar, a gente tem tempo para organizar, a gente tem tempo para agir, a gente tem tempo para revisar, a gente tem tempo para celebrar. É importante a gente começar a olhar os nossos projetos. Se a gente toma, né, pílula, ou se a gente não tem mais útero, né? A gente ou é menopausada, olha para a lua externa. Eu tenho várias lives sobre isso. Gente, lembra de uma coisa? Eu sou a mulher da jornada. Eu acredito em tudo que é quântico, eu pratico muitas coisas quânticas, mas eu sou a mulher da jornada. Porque eu fiz, porque eu faço a jornada. E aí, gente, para mim, atalho não é caminho. Então, eu acredito que o processo de desenvolvimento humano, né, a gente pode acessar esses poderes universais todo dia, encontrar a velha sábia, olhar para as minhas crenças, né? O segundo poder, o autoconhecimento, né? Mas praticar o autoconhecimento, para de comprar um monte de curso e não fazer porra nenhuma, né? O terceiro, ter responsabilidade, o poder da responsabilidade. A responsabilidade é um poder, né? Para você ser protagonista. O quarto poder, a verdade, a honestidade, ser honesta, né? Lembrar de uma coisa que eu anotei hoje aqui, gente. O universo não erra a correspondência. O universo não erra a correspondência. Se você está aqui agora, a correspondência chegou para tu, e porque o universo não erra. E se o universo trouxer tudo que você pede, tudo, você tem espaço para acolher isso tudo? Eu vou repetir. O universo não erra a correspondência. Ele não erra. Mas, se o universo trouxer, o universo entenda-se pelo que você quiser, Maomé, Krishna, Jesus, Deus, né? Deusa. Se o universo trouxer tudo o que eu peço, eu tenho espaço para acolher tudo isso? Né? Eu tenho espaço? E aí a gente chega no sétimo poder universal, que é o alto amor. É o alto amor, né? Quais são os rastros que você quer deixar? Né? Qual o mundo que você quer deixar? Você está oferecendo isso que você quer deixar? Isso que você quer oferecer para o mundo, para você em primeiro lugar? Você olha para você com generosidade. Aqui tem que ter amor. Diferente dos nossos antepassados, que a gente pode honrar, agradecer e não necessariamente amar, porque a gente não tem obrigatoriedade nenhuma de amar. O amor, ele precisa ser algo que acontece aqui dentro. Quando você pratica essa ancestralidade sagrada, você vai chegar no amor, porque é natural. Mas o alto amor, ele é algo que a gente precisa praticar todo dia. Essa capacidade de viver tudo com amor por você, porque o universo, ele não erra a correspondência. Né? Então, o alto amor fala de você ter coragem, de você ter gentileza,
Fala sobre você dar voz ao seu sonho. Dar voz ao seu sonho. Dar voz ao seu sonho é um ato revolucionário. É um ato de amor. É um ato de amor, né? E um ato de amor fala também do quê? Dos valores que são inegociáveis, né? Os valores básicos do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Por quê? Porque eles são a estrutura, eles vão dar a nossa estrutura. Se eu não pratico o auto-amor, sabendo quais são os meus valores inegociáveis, eu não tenho estrutura para tomar as minhas decisões. Quando eu vou lançar um projeto, eu tenho que olhar, será que dentro desse projeto ele está de acordo com os meus valores? Ou esse valor meu está muito rígido? Faz sentido para vocês? Quais são os 3 maiores valores na tua vida? Eu vou ajudar vocês a encontrarem isso, se vocês ainda não encontraram. Não significa que você tem que encontrar agora, mas anota aí. O que é importante para mim? Segunda pergunta, o que eu não abro mão na minha vida? O que é importante para mim e o que eu não abro mão na minha vida? Liberdade. Que liberdade? Liberdade de poder escolher o trabalho que eu vou colocar no mundo. Liberdade de, às vezes, precisar fazer uma mudança no meu calendário e saber que eu sou responsável por isso e que eu vou ter que ir lá falar com as minhas alunas, mas que aquilo talvez seja porque eu estou preservando um valor, que é, né, ter tempo para mim. Às vezes eu me esgoto, às vezes eu estou exausta. Estar exausta não é um valor para mim, e sim ser responsável pela minha saúde, né? Então, o que é importante para mim e o que eu não abro mão na vida? Então, sabe o que é legal você fazer? Uma dica para vocês de exercício prático. Você listar 10 valores inegociáveis para você, por exemplo, honestidade, amor, fidelidade, amizade. Aí depois você separa os 3 mais importantes, tá? E aí você observa, né, com seus valores em mão, olha para o teu negócio, porque se você é uma psicoterapeuta, você é uma psicóloga, né? Você tem um negócio. Você tem um negócio, você tem um produto. Eu tô ficando boa nisso, hein, gente? Vocês vão ver. Você tem um produto para oferecer para o mundo. O que o teu produto resolve? Dentro desse produto, daquilo que ele resolve, os seus valores estão ali para que as pessoas consigam compreender isso tudo e saber se você é a pessoa que ela procura também, né? Porque quando a gente tem os nossos valores em mãos, em cada ação que a gente vai tomar, você se pergunta: essa decisão está contra ou a favor dos meus valores? Porque você pode negociar o inegociável. Como? Tendo flexibilidade. Às vezes um valor para mim, por exemplo, eu tinha o que eu achava que era um valor, que era fazer as coisas muito bem feitas. Tipo assim, para não falar a palavra perfeccionista. Então, aquilo para mim era inegociável. Se aquilo não saísse perfeito, o que eu ia... Como é que eu ficava? Louca, brigava, me descabelava. Hoje, gente, parou, 54 anos, chegou, não quero ficar mais louca, não. Não deu, eu não olho, não é mais, né, negociável isso, não rola mais, chega, não deu para fazer uma arte, publica do jeito que tem, não deu para fazer um negócio, tem coisas que eu acredito que são importantes, tem que estar os meus valores ali do quê, né? Beleza para mim é um valor, mas não perfeição, porque essa perfeição não existe, né? Então, os nossos valores, eles são inegociáveis e eles que nos ajudam a prosperar a nossa vida, o nosso negócio. Então, né, não tenha medo de viver a partir desses valores e também de olhar um ano para aquilo que você colocou como valor e ver que mudou. Quais são os seus valores, né? Ou seja, né, já que a gente está olhando para esses 7 poderes universais que estão abertos para todos nós, essa sagrada sabedoria ancestral, né, em especial para mulheres que transformam mulheres, né? A gente vai lá no primeiro poder, né? Eu trouxe a história da Laloba, da velha sábia, a gente encontrar com essa força indestrutível, né? Com esse arquétipo que não está fora, está dentro, né? O segundo poder universal, que é o autoconhecimento, né? É transformar, autoconhecimento só se transforma em sabedoria quando a gente se conhece, se liberta, mas isso só acontece através da prática. Aí a gente vai para o terceiro poder universal, que é a responsabilidade, né? Que é você, para ser protagonista da sua própria vida, você precisa ser
olhar para a responsabilidade como um poder. Aí a gente chega no quarto poder universal, né, que todas nós carregamos, que é a verdade, é a honestidade, a sinceridade, está aqui à nossa disposição, né? À nossa disposição, né? O quinto poder, né, que a gente vai aí é honrar a ancestralidade sagrada, né? Eu honro os meus antepassados, eu agradeço, eu honro. O sexto poder, né, que é a ciclicidade, essa naturalidade de falar sobre os ciclos, entender que nós somos cíclicas, nascer, crescer, adultecer, envelhecer. E aí a gente chega no sétimo poder, né, que é o alto amor, lembrando que para a gente conseguir tudo isso, realizar os nossos sonhos, é muito importante a gente trabalhar, entender, não é trabalhar, que o nosso cérebro, ele está o tempo todo buscando nos manter a salvo. A maior função do nosso cérebro, isso é neurociência, não sou eu que estou falando, é manter a gente viva. Né? Então, o que acontece? O cérebro, para nos manter vivos, nos manter a salvo, ele elimina as incertezas. E às vezes a gente é aquela pessoa que está aqui, né? A gente é aquela pessoa que está aqui, né? Aqui, né? Estão vendo aqui, gente? Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? E aí a gente já visualiza aquela outra pessoa dos nossos sonhos aqui, aquela mulher que a gente, né? Deseja ser, que tem muito daqui. Só que aí tem um espaço entre, né? E aí vou ressignificando os padrões, vou me autoconhecendo. Só que o teu cérebro, ele tem medo que você o quê? Não sobreviva nesse processo todo, porque ele não conhece essa outra pessoa aqui. E aí o que ele faz? Ele fica eliminando as incertezas. Então você tem que o quê? Trabalhar de uma forma que você avise o seu cérebro que você pode. Então, como é que você pode fazer isso? Há uma dica legal para você fazer. Quem é essa mulher que você está buscando ser, essa mulher que transforma? Quais são as qualidades, quais são os valores, né? Então, como que você pode fazer isso, ficar mais leve para o teu cérebro? Então, um exercício para vocês, para essa questão dos sonhos, né, de decidir realizar, é muito simples. Esse exercício eu dou, assim, em sessão de mentoria, ele é muito fácil de fazer, muito bobinho, tá? E muita gente está praticando, mas ele ajuda o nosso cérebro a entender que as coisas podem acontecer. Você faz assim, ó, você pega uma folha, você divide em 4 partes, tá vendo? Ó, tá super bonito o meu desenho aqui, ó, super lindo. É que eu fiz para uma paciente hoje, tá? E aí você escreve o seu nome aqui, né? E você escreve o nome de 3 mulheres que você admira, tá? Não importa quem seja, tá? Isso é um exercício. E aí você vai fazer o seguinte, você vai anotar aqui 10 coisas que você admira em você. Hoje, na mulher que você é hoje. Encontra aí. Não chegou em 10? Ou tem 20? Anota 20. Aí você vai anotar o que você admira nessas mulheres que você anotou, colocou aqui como referência para você, tá? Terminou de fazer isso, você vai ver se o que você anotou sobre você, né? Se tem algo que você anotou sobre essas mulheres que você já tem aqui. E aí você vai colocar um círculozinho, tá? E aí o que você vai observar? Que tudo isso que essas mulheres têm aqui, você já tem em você. Só que você ainda só não tomou posse. Você precisa só tomar posse. E aí você vai fazer o quê? Qual que é o segundo passo desse exercício? Você vai virar a mesma folha, fazer um círculo, colocar o teu nome no centro, e aí você vai colocar todas essas qualidades, essas inspirações sobre você, as que você viu nas outras mulheres aqui dentro, e aqui em volta você vai fazer uma colagem, né? De tudo isso, de palavras, escrever palavras, letras de música, pintar, fazer alguma coisa para que você avise o teu cérebro que daqui para aqui não tem perigo. Você consegue, vai dar tudo certo.